Retomando o fato de número 3, suposta sonegação fiscal por parte de médicos plantonistas da UPA ocorridas no segundo semestre de 2018, quando alguns destes acabaram constituindo várias empresas prestadoras de serviços médicos, de modo a ter um enquadramento tributário não condizente com as respectivas prestações de serviços ou plantões. Acontece que nós não somos contadores e uma análise, Terezinha, até mesmo da contabilidade, no sentido de nos dar um respaldo técnico, qual que é a repercussão, sobretudo na oferta desses serviços médicos, de várias empresas constituídas para a mesma finalidade. Nós temos no Brasil uma série de investigações da Receita, inclusive com condenações de ressarcimento, e quando acontece a condenação, a empresa tem que pagar 150% do valor a título de multa, porque eles acabam maquiando uma realidade. Se a pessoa vai prestar plantões, ela poderia ter uma única empresa com todos os médicos enquadrados dentro dessa empresa. Nós não conseguimos perceber um sentido para que uma pessoa tenha 5 empresas com o mesmo objetivo para oferecer serviço para a mesma instituição. Então, a própria doutora Heloísa, em vídeo divulgado na internet, logo após o início das investigações, bem como a sua sócia, doutora Jaqueline, e prima, chegaram a afirmar que a abertura de várias empresas tinha como finalidade pagar menos impostos. Essa prática ela tem sido punida em várias partes do Brasil com investigações, como eu disse, pela Receita Federal. O fato de número 4, e só também alertando os colegas vereadores, os demais que prestam serviço para a UPA, os outros médicos, eles têm uma única empresa. Por que que, neste caso em específico, nós tínhamos um conjunto de empresas? Se os outros médicos eles não têm essa mesma prática de constituir várias empresas. O fato 4, suposto favorecimento pessoal de terceiros na definição de serviços contratados na UPA e no Hospital São José, especialmente no exercício de 2018, quando a Comissão Interventiva do Hospital São José, composta pelos ex-servidores municipais André Luiz Tavares de Oliveira e Heloísa Aparecida Lacerda e Silva, permitiram a exploração do estacionamento da instituição por parte de empresa privada de titularidade de seu contador André Luiz Martins Penido Coelho. Na verdade, na prestação de contas entregue a esta casa pelo atual coordenador da Comissão Interventiva, o vice-prefeito Nelson Miranda Moreto, o estacionamento ele nunca funcionou como objeto de receita para André Luiz Martins Penido Coelho e o seu sócio Lupércio Castro Pedra. No entanto, eles abriram essa pessoa jurídica privada para que, caso o hospital viesse sofrer um processo de liquidação, essa receita fosse preservada. Isso é a explicação dada a esta CPI. Inclusive, entregaram também uma movimentação junto à Fazenda de que não houve apuração de receita neste estacionamento. Também oficiamos o Ministério do Trabalho para constatar que nunca houve nenhum empregado trabalhando para esse estacionamento. Não ter empregado trabalhando para o estacionamento, existe um lado positivo. Pode ser que nunca tenha funcionado para benefício de André Luiz Penido e de Lupércio Castro Pedra. No entanto, se funcionou a serviço destes, com receita para estes, foram pagos com dinheiro público injetado no Hospital São José, já que tinha ali vários funcionários trabalhando no estacionamento. Então, chegaram as notas aí de arrecadação do estacionamento em favor do hospital. Mais adiante nós vamos entrar nesse detalhe dessas notas. Mas a minha explicação é o seguinte: o conflito de interesses de André Luiz Tavares de Oliveira, o André da UPA, né, vamos dizer assim, e Heloísa Aparecida Lacerda e Silva, começa quando nomeados para serem interventores do Hospital São José. E mesmo antes da vinda da OS Terezinha de Jesus, que assumiu a UPA,
indicaram a contratação de administradores ligados a essa OS, o Terezinha de Jesus, para gerir as contas do Hospital São José. Na prática, antes do Terezinha de Jesus vir para a UPA contratar Heloísa e André já havia contratado pessoas do Terezinha de Jesus para o hospital. Nos dá a impressão de um toma lá da cá. Heloísa e André traz pessoas do Terezinha de Jesus para o São José. E depois, quando o Terezinha de Jesus vai administrar a UPA, contrata Heloísa e André. E esse mesmo contador é o contador de todas as empresas de Heloísa e de André. Então, esse contador, André Luiz Martins Penido Coelho, é contador da OS na gestão da UPA, do Hospital São José e das empresas particulares de André e de Heloísa, prestando serviço para a própria UPA. Então, é um contador que está por trás das contas de todos eles. Um fato também que nos chama a atenção, mas que não é nada conclusivo, pastor, é que o município de Nova Serrana constituiu uma comissão interventiva. E essa comissão interventiva dos hospitais, o doutor Clésio sabe disso, ela tem natureza jurídica própria, CNPJ próprio e recurso próprio. E com tantas agências bancárias na nossa cidade, foi abrir uma conta na agência do Santander de Itaúna, que é a mesma agência que movimenta as contas de Heloísa e de André. É um fato só que deve ser apurado, porque, no mínimo, é curioso. Não sei o que há de tão importante no Santander de Itaúna. Eu mesmo tenho conta no Santander, de Pará de Minas, porque trabalhei em Pará de Minas. Mas não vejo uma razão a mais para isso. Entre os contratados, então, por Heloísa e por André na gestão do Hospital São José, estariam André Luiz Martins Penido Coelho, o contador, e Lupércio Castro Pedra. André Luiz Martins Penido Coelho seria contador não somente da OS, na gestão da UPA, como do Hospital São José e das empresas ligadas a André Luiz e Heloísa. Na gestão do Hospital São José, há fortes indícios de fraude documental, com notas de arrecadação em duplicidade e ausência de pelo menos 1.700 delas em meio aos documentos que foram entregues a essa CPI. Tal realidade pode ter sido criada para maquiar a percepção indevida de recursos e a exploração irregular de receitas, especialmente dos serviços de estacionamento, raio-x e alimentação. Somente para que os membros desta casa tenham ideia daquilo que estamos falando, imagine uma nota de arrecadação para um raio-x de R$ 70. E temos uma outra nota de arrecadação com a mesma numeração, mas um valor superior a R$ 2.000. Pacientes distintos, procedimentos distintos, nota de arrecadação de mesmo número. Se isso não for fraude documental, eu não saberia responder o que é. Porque nós temos, não é somente uma nota, são várias. Para que os vereadores saibam o que eu estou dizendo também, eu cuidei de fazer o seguinte. Quando chegaram aí os famosos 15.000 documentos, Nelson Miranda Moreto, em 8 caixas, nos chamou a atenção, pastor, um detalhe na carta de entrega. Eles queriam que eu ou outro responsável pela CPI assinasse um termo de responsabilidade, não somente pela guarda dos documentos, mas por possível adulteração. Nesse meio tempo, eu já tinha recebido uma ligação de que tais papéis estavam demorando para ficar prontos, porque estavam sendo providenciados em Juiz de Fora. Eu não sei por que os documentos de São José estariam em Juiz de Fora sendo digitalizados. E quando os documentos chegam, de fato, nós percebemos que eles foram digitalizados. Não todos, mas grande parte. Alguns parece que foi xerox direto. E os papéis vieram muito misturados. Aí nós separamos todos os documentos por tipo, por mês, por data e por sequência numérica.
Aí nós cuidamos de lançar tudo que está aqui. Tudo está aqui, a sequência. E é um caso, assim, que foge tanto ao nosso controle, que nós decidimos encaminhar, pelo menos esse caso, ao Ministério Público, porque nós não conseguimos, acredito eu, apurar a profundidade desse caso dentro desta CPI. Eu vou passar as mãos de cada um dos vereadores. Ivane, me auxilie. Peguei, pastor, apenas uma das notas para que vocês possam ter ciência do que eu estou falando. Nós temos aqui, gostaria de pedir uma gentileza aos vereadores, está sendo entregue aos vereadores, que não mencionem o nome do paciente, que está contido na nota. Vamos nos concentrar apenas na numeração, no serviço prestado e nos valores. Então, nós temos aí duas notas de arrecadação. O que é uma nota de arrecadação? O hospital ele tem várias receitas. Tem receita de convênio, tem receita de transferência do Estado, de transferência do município, e tem a chamada receita de portaria, que é o serviço de raio-x, é o paciente particular que não tem convênio e paga ali na hora, a alimentação, porque criaram um restaurante ali dentro, é o raio-x, é o estacionamento, como eu disse. Então, nós temos aí uma nota, a título de exemplo, número 16.320, de uma paciente, X. O procedimento dela entre raio-x, medicação, essa glicemia capilar é um exame que é feito bastante simplório, e custou R$400. Só que eu tenho a mesma nota, de número 16.320, em nome de outra paciente, Y, com uma taxa hospitalar de parto cesárea no valor de R$1.915. Eu não consigo entender como que eu tenho duas notas com a mesma numeração. Por quê? Observe, essas notas de arrecadação são em 3 vias. Nós temos uma via branca, uma via verde, uma via amarela. E a via amarela é justamente a via fixa. O paciente leva uma. Nós temos a contabilidade com outra. Então, eu não consigo compreender essa duplicidade que existe. Mais do que a duplicidade, nós sequenciamos todas as notas. Os blocos são blocos de 50 notas cada um, notas de arrecadação. E nós temos 1.700 notas faltando. Não houve entrega dessas notas. Por exemplo, a nota 1.504, a próxima é, aliás, a 13.504, a próxima é a 13.507. Falta a 5 e a 6. Depois vem 13.509. Depois 13.510, já falta 511. Depois tem a 512, depois falta 513. E por aí vai durante todos os meses. Nas minhas contas, 1.756 notas faltantes, no mínimo. Gostaria de passar uma cópia, professor, também ao advogado da Saúde, da Secretaria de Saúde, que possa acompanhar. Sim, pastor. Deixa eu fazer aqui 2 observações. Sim. A primeira é em relação aos documentos que parece que foram enviados para o Ministério Público, vendo a impossibilidade de uma avaliação por parte da CPI. Seria isso? Eu entendi mal? Na verdade, é o seguinte, existem situações, que nós temos muitos casos a serem apurados. Nós não podemos concentrar num só, porque eu mando um ofício hoje, demoro um prazo para poder responder, aí depois eu tenho que mandar um outro ofício complementar,
ou para justificar o pedido, ou para orientar com algum documento, ou até mesmo para questionar a ausência de determinada resposta. Então, o prazo da CPI vai correndo. Então, nós temos que atuar em diversas frentes com documentos para diversos órgãos. Se a gente se concentrar numa apuração mais aprofundada deste episódio em específico, a gente compromete os demais. E o Hospital São José, ele hoje tem como curador, porque está sob intervenção, mas ele não é do município. Ele tem um promotor que é o responsável por essa prestação. E, inclusive... E até o que traz um pouco de tranquilidade para a gente, a princípio, né? Mas aí a intranquilidade veio logo na sequência, porque no início, quando falava assim, todos os documentos, eles são entregues periodicamente ao Ministério Público. Se quiser alguma coisa, vai no Ministério Público. Eu estive no Ministério Público e eles estavam ali preocupados como que eles iriam me responder, porque aquilo que eu tinha pedido, eles não tinham. Mas eles perguntaram, mas você já recebeu? Como se fosse assim, né? Você já recebeu? Então passa para a gente, né? Porque nós não temos isso. Então o Ministério Público, essa documentação que nós recebemos, o Ministério Público nunca avaliou. Ele conferiu números fechados, balancetes fechados. E muitas vezes nós nos preocupamos, pastor, com o dinheiro que vem pela via oficial. Aquele que a prefeitura acredita na mão do administrador, o administrador administra e presta conta à prefeitura fielmente, porque a prefeitura também tem que prestar conta fielmente. Agora, o que nós estamos aqui preocupados é com o que passava por fora do alcance dos olhos da administração pública. Tá, a minha pergunta em relação à questão de mandar para o Ministério Público, porque é só para me ajudar, porque eu nunca participei de uma CPI, já assisti a algumas, mas não participei. No caso da CPI, não é fazer avaliação, os levantamentos de todos os fatos concretos, fazer uma juntada e mandar para o Ministério Público. Se nós mandamos parte, aí a CPI ela fica comprometida no sentido de um procedimento final, porque eu creio que dessa forma, esse é o primeiro ponto que eu queria tirar minha dúvida, se o fato de estar mandando parte dos documentos e não a CPI concluída, fechamos a CPI, está aqui, agora na mão do Ministério Público. Esse é o caminho final, não seria? Mas o Ministério Público, ele pode também avaliar que aquilo ali não é objeto de uma investigação mais aprofundada. Ele pode até considerar como irrelevante. O caso é que nós temos atuado em duas frentes. Documentos que nós solicitamos da Global, que é a cooperativa de transportes, também objeto de investigação, nunca nos chegaram, mas como tem um procedimento no Ministério Público, foi o Ministério Público que nos trouxe a documentação suficiente para que a CPI pudesse caminhar. Então, eu acredito que essas informações, elas têm que fluir no sentido de várias frentes, porque a CPI vai entregar um produto, esse produto, nós não damos sentença, nós apenas apresentamos quais são as conclusões. É por isso que criou essa dúvida comigo aqui, o Ministério Público está em... Mas qualquer vereador pode denunciar qualquer coisa que ele já julgar já materializado. Não somente ao Ministério Público, mas outros órgãos. Nós temos, por exemplo, constatado a questão da utilização irregular de estagiários na UPA. É algo que também já poderia até ser fruto de uma denúncia desta casa direta. A gente vê... Está dentro do escopo da CPI também. É como a gente percebe a questão da própria Lava Jato. A Lava Jato é um procedimento que iniciou no Brasil e que ela não tem fim. Ela vai tendo desdobramentos. Ela vai tendo desdobramentos e outra coisa. Ela vai tendo várias frentes. Os culpados da Lava Jato estão entrando atrás da grade ou saindo. É a nossa preocupação. Nós hoje não queremos ver no Executivo um adversário, pastor. E é o recado que nós queremos que o senhor leve com a maior sinceridade. Hoje nós queremos o Executivo como um parceiro dessa CPI, se for possível.
para que nós possamos punir as pessoas que supostamente lesaram o nosso município e pleitear o ressarcimento desses valores. Esse ponto é muito importante para todos nós, os vereadores, porque é importante que a gente passe essa mensagem que nós não estamos aqui para denegrir a imagem do Executivo. Mas esta mensagem, ela já foi tramitada para a sociedade. Então, eu creio que é importante, eu estou falando como vereador. Nós temos, por exemplo, a imprensa presente, está presente aqui ainda? Está. A imprensa presente, ela pode trabalhar nesse aspecto por esse testemunho que nós estamos dando, que nós estamos querendo o Executivo hoje como um parceiro dessas investigações. Por quê, pastor? A mensagem que o senhor pode levar ao chefe do Executivo é que essas notas, elas nunca passaram pelo crivo dele, da secretária de Saúde, aqui representada pelo Clésio. Essas notas ficavam em arquivos contábeis. E se passa balancetes. Então, se amanhã ou depois nós formos punir alguém, vai ser o contador que manuseou isso, vai ser a pessoa que ordenou isso, ou vai ser a pessoa que mandou suprimir notas. Então, isso tem que ficar claro. Eu acho que é esse pensamento que nós temos que levar. Não é porque nós tivemos vereadores afastados nessa casa que toda essa casa responde pelo afastamento. Não é porque nós vamos achar alguma irregularidade no Hospital São José que todas as pessoas que fazem parte do São José, ou da saúde, ou da administração, é culpado disso. Sem dúvida. Então isso aí não pode, nós não podemos levar de outra maneira que não seja essa. O segundo detalhe que eu gostaria de colocar está relacionado aos recibos. Preste bem atenção aqui. O número condiz como se fosse uma folha só. Mas, veja bem, a data 17/10/2018 e 20/10/2018. E outras pessoas um pagamento foi feito em dinheiro e o outro aqui não consta como que foi feito o pagamento. Se, pelo menos na forma de pagamento, como no primeiro aqui, que foi do dia 20 de outubro de 2018, Josiane Catarina, e o outro nome de quem assinou aqui é outra pessoa, não é a mesma pessoa. São funcionários, né? Exatamente. Um valor, o primeiro de R$400 foi pago em dinheiro, segundo está assinalado, né? Uma recomendação que nós fazemos ao Clésio, para poder levar a secretária de saúde, as pessoas ligadas ao hospital, é que nestas notas façam constar aonde está escrito paciente, a assinatura do paciente ou do seu representante. Porque são notas onde a pessoa que pagou, elas não assinam. Então, são documentos que podem ser manipulados facilmente depois. Então, não é uma segurança que nós temos a mais. Fatalmente, não aconteceria uma situação como essa se as pessoas que pagaram tivessem assinado. E os dois procedimentos foi particular. Todos esses aí são particulares. O grande problema nosso é esse, porque nós não entramos na questão dos recursos públicos. Nós pegamos o viés daquilo que é particular. E daquilo que é particular, nós percebemos uma série de inconsistências. Só existe uma forma da gente mensurar o que aconteceu, pastor, e a forma é bastante tranquila para o Executivo, sobretudo para o vice-prefeito Nelson Miranda Moreto. É apresentar, ou pelo menos analisar, os blocos originais. Está fácil, tem um bloco original. Lá no bloco original nós temos a verdade. Lá no bloco original vai estar os números de notas que foram suprimidos. Pode ser que elas tenham sido canceladas? Sim, quem trabalha no comércio muitas vezes erra uma nota e cancela, mas deixa no bloco como cancelado. Não é assim que funciona? Mas a título de exemplo, no mês de maio nós tivemos 275 notas entregues a essa CPI e 215 são faltantes. É quase que uma sociedade. 275 eu apresento, 215
eu não apresento. Terezinha quer falar? Eu gostaria de falar sobre essa nota. Como o pastor disse, uma nota fala que foi em dinheiro, né? A nota menor no valor de R$400, certinho. Agora a outra está mais visível, né? Tem aqui recebido, tem o nome de quem recebeu, só não fala da forma que foi pago. Essa assinatura é justamente do contador, administrador do Então, quer dizer, não tem como ter dúvida que são duas notas no mesmo valor de pessoas diferentes, pessoas que estavam na portaria, que assinaram, né? Uma é Josiane e a outra é Bernadette, né? Que trabalha lá no hospital. A única coisa que tem, que não consta que se foi em dinheiro, se foi em cheque e a forma que foi paga, mas que tem a pessoa que recebeu. Terezinha, então está muito claro. É muito importante a sua fala no sentido de que a orientação do hospital, em todas as notas de arrecadação nós percebemos isso, é não receber de outra forma que não seja dinheiro. Lá, quando se recebe de outra forma, por exemplo, cheque, é exceção. É quando já esgotou todas as chances de receber em dinheiro. Essa situação aí, muitas vezes fizeram as pessoas voltarem em casa para buscar dinheiro. Professor, o senhor ouviu esses pacientes? Chegou, o senhor teve... Porque a melhor prova, às vezes pode ser um erro até na gráfica, a melhor prova que o senhor ia ter aqui concreta, melhor que original, seria ouvir os pacientes, porque até as discriminações aqui não está errada não sei também valor coisa médica. Caso o Eduardo esteja presente, registrar em ata, caso os vereadores assim entendam, fazer oitiva com os pacientes, requerer do hospital o endereço e fazer a oitiva. Não, porque na verdade nós estamos, aqui foi um exemplo, Cabral. Igual isso aqui eu tenho vários. Tem? Mas então pode ser um erro da gráfica, que é isso? A duplicidade aqui 16, as duas notas. Tem que ouvir os pacientes, às vezes pode ser um erro até da gráfica, porque nunca vi isso não. Na verdade, são vários. Isso aqui eu só dei um exemplo. Né? Às vezes pode ser, não sei. Aqui está 400 e o valor da outra 1.915. Eu tenho, por exemplo, uma de R$70 e a outra de mais de 2.000. Não, eu estou fazendo aqui as discriminações aqui, não sei o valor do serviço, mas eu estou falando o número da nota. Como que vai dar? Como que vai? Consta como duplicidades de mas notas, eu né? estou Então, falando que tem que ouvir os pacientes para ver que se pagou esse valor, tudo certinho, que às vezes o erro está pode ser na gráfica ou então pode ser um erro de não sei de que é esse erro aqui não, porque essa nota duplicidade é jeito. Na tem que ser sequência, investigado. vereador Jadir quer manifestar. Não, Walter. Ô William, outra curiosidade aqui também, sabe que essa pessoa que consultou lá, ela não, quem pagou para ela, sabe que foi essa pessoa que consultou mesmo? Não tem assinatura de quem pagou. É a falha que nós falamos. Nenhuma das notas tem assinatura do paciente. E outra coisa... Ou será que foi outra pessoa que foi lá e pagou para eles e não quis assinar? Não, nenhuma tem assinatura de paciente. Nenhum de todas elas? Não é um procedimento pegar essa assinatura. Mais alguma coisa relacionada a esse caso ou podemos avançar? Nós estamos aonde? Suposto favorecimento pessoal e de terceiros, conforme consta em planilha de plantões médicos referente a novembro de 2018, aqui demonstram sucessivas contratações de médicos ligados à pessoa de Heloísa Aparecida Lacerda e Silva, que em tese seria a pessoa responsável pelas respectivas escalas. Não somente as resoluções do Conselho de Medicina, mas o próprio testemunho de envolvidos atesta que a doutora Heloísa é a responsável pela escala de plantões da UPA. Assim, no exercício da função de diretora, concentrou grande parte dos plantões em escalas bastante questionáveis em nome de pessoas ligadas a ela. Questionáveis naquele aspecto citado anteriormente, de nós temos mais médicos do que o necessário, sobretudo em horário de 19 horas às 7 da manhã. Os vereadores que participaram das últimas oitivas, sobretudo a oitiva de médicos, foi perguntado que hora que normalmente fica tranquilo, que eles podem ir até dormir. Se falar que por volta de meia-noite, 1h, eles podem ir até descansar, que não aparece praticamente ninguém na UPA. E
a gente vê os próprios relatos de atendimento, né, os registros de atendimento, a gente percebe que cai muito o número de pacientes. Então, o que justificaria eu ter não 3 médicos, mas 5 naquele horário? Né? É uma situação que dá para justificar? Podemos até justificar, mas a gente carece de informação nesse sentido. Temos aí o fato 6, desrespeito ao previsto no artigo 33 da Lei Orgânica do Município, quando da assinatura de contratos oriundos do credenciamento 07, o referido dispositivo prevê uma série de pessoas estaria impedida de contratar com o município, entre elas as que exercem cargos comissionados no poder público. Esse fato ele é conexo ao fato 11, então nós vamos analisar os 6 e o 11 em conjunto, e a CPI acaba passando de 13 para 12 pontos, porque os 6 e o 11 irão se juntar. O fato 7, suposto crime de responsabilidade cometido por agentes políticos, entre eles a secretária municipal de saúde, Glaucia Espampato Pereira, e subsidiariamente o prefeito municipal, Eusébio Rodrigues Lago, que supostamente teriam se valido da estratégia da terceirização de serviços com o intuito de omitir despesas de pessoal para não ultrapassar os limites estabelecidos pela Lei 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós sabemos que a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que o Poder Executivo não pode ultrapassar 54% das suas receitas com gasto pessoal, e somados a 6% do nosso legislativo, ultrapassariam aí os 60%. A partir da denúncia de um cidadão ao Ministério Público, então é interessante a gente ressaltar que isso aqui não foi objeto exclusivo da CPI, e inclusive no plenário desta Câmara, eu lembro muito bem a data, foi o dia 26 de setembro do ano passado, nós tivemos a informação que a secretária de Saúde teria se reunido com motoristas que foram contratados por processo seletivo para anunciar que seriam demitidos e posteriormente contratados através de uma cooperativa, já que a folha de pagamento estava no limite. A secretária de Saúde teria dito que era uma estratégia para despistar o Tribunal de Contas. O termo despistar foi colocado como a própria palavra da secretária. Essa mesma informação, colocada de modo diferente, pode ser extraída da fala da própria secretária de Saúde quando fez o uso da tribuna nesta casa. Então, se vocês pegarem o uso da tribuna dela, me parece que em dezembro, entre o dia 11 e 13 de setembro, por aí, quando a gente estava discutindo aquela questão da terceirização da UPA, ela falava ali das dificuldades do município de atender às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal e que essa seria uma das estratégias, ou seja, a terceirização do serviço. Acaba casando com aquilo que ela mesma disse. Então, o denunciante abriu uma denúncia no Ministério Público, a denúncia lá até são esses 2 volumes da empresa Global, e acabam se ligando a um outro fato que eu vou expor mais adiante. O fato 8, suposto exercício ilegal da profissão ou atividade irregular por parte de estagiários da UPA, conforme correspondência encaminhada ao gabinete dos vereadores William Carlos Ferreira Barcelos e Osmar Fernandes dos Santos, indicando que pelo menos 2 estagiários, de nomes Corália Bernardes e Alex Carvalho de Oliveira, egressos de uma instituição localizada fora do país e sem um respectivo registro no Conselho Regional de Medicina, estariam exercendo atividades próprias de médicos na unidade de saúde. As evidências que nós colecionamos relacionadas a esse fato foi, primeiro, a presença desses estagiários na UPA através de registro no quadro de funcionários. Só que eles não estavam lá registrados como funcionários, aliás, como estagiários, eles estavam como auxiliares administrativos.
Num aspecto aqui, eu gostaria de me remeter a um documento. Esta CPI, ela fez uma consulta ao Conselho Regional de Medicina. Essa consulta foi sobre se podia ou não usar esses estagiários, se eles poderiam ser remunerados ou não, se faculdades estrangeiras poderiam ter essa forma de convênio. E a resposta do conselheiro do Conselho Regional de Medicina foi a seguinte: o graduado em medicina, brasileiro ou estrangeiro, formado no exterior e que não possua seu diploma de médico revalidado nos termos da legislação vigente, somente pode exercer a medicina nas situações específicas relacionadas nos artigos 4º e 5º da Resolução CFM 2216 de 2018. Pode ser cientista, professor, técnico ou simplesmente médico, sob o regime de contrato com o governo brasileiro, que é aquele programa Mais Médicos. Ou frequentar um curso de pós-graduação no Brasil. Mas quando ele frequenta o curso de pós-graduação, ele tem que estar ali grafado como estudante médico estrangeiro, para que o Brasil possa ter um controle de diplomados no exterior fazendo pós-graduação no Brasil. As respostas às perguntas 2, 3 e 4 estão prejudicadas por esta resposta de número 1, tendo em vista não haver autorização para a realização de estagiário por graduado no exterior. Então, nós não temos essa realidade no Brasil de estudantes do exterior fazendo estágio. Até porque o estágio, na área de medicina, ele tem duas características bem marcantes. A primeira, tem que haver uma figura do preceptor, que é um médico ligado à faculdade e à instituição no qual ele vai prestar o serviço de saúde. Por isso que nós temos hospitais como o da UFMG, no qual existe o estágio ali, porque o médico está ligado ao hospital e à instituição. Por isso, dá para fazer esse tipo de estágio. E outra característica é que o estagiário de medicina não pode, sob nenhuma hipótese, ser remunerado. Não existe remuneração. Então, não existe essa bolsa para estagiário de medicina. Em relação à pergunta 5, esclarecemos que os casos concretos de suspeita de irregularidade ou infração ética no exercício da medicina deverão ser encaminhados ao CRM-MG para análise nos termos do Código de Ética Médica, que contém as normas e penalidades aplicáveis. Isso porque nós tivemos uma denúncia, colhemos o testemunho de um paciente que, após agonizar muito na UPA, Terezinha se lembra do dia que ele esteve presente, ele foi para o Hospital Santa Mônica, em Divinópolis, sem o respectivo atendimento, mas saiu daqui com parte do atendimento, vamos dizer assim. Ele foi atendido por um estagiário que cuidou de carimbar o receituário, prescrevendo alguns medicamentos, chegou até receber parte de medicamentos dentro daquela unidade de saúde, a UPA, e não havia assinatura do médico, ou de um médico responsável. E no carimbo havia UAB/Santa Casa de Misericórdia de Pitangui. O carimbo do médico era do estagiário, era da Santa Casa de Pitangui, onde havia supostamente um convênio, e o UAB era Universidade de Aquino da Bolívia. Então, nós tivemos estudantes bolivianos, no caso, Corália Bernardes, Alex Carvalho de Oliveira, e uma terceira de nome Sara Israel, que na denúncia inicial não constava, mas que nós apuramos, e ainda falta a irmã de um médico que nós ainda não conseguimos descobrir qual é. Na função de auxiliar administrativo, esses estagiários não trabalharam. Não trabalharam porque não existe registro de ponto biométrico para eles, enquanto para os outros auxiliares administrativos havia o registro do ponto biométrico. E a gente sabe que, por exemplo, Alex não estava aqui todos os dias estagiando ou trabalhando como auxiliar administrativo, até porque ele tinha compromissos na cidade de Pitangui e algumas vezes acompanhou o médico Dr. Marcelo
para acompanhar o trabalho na cidade de Divinópolis, onde o médico presta serviço. Nos chamou a atenção também uma moção, do tipo moção de aplauso que a gente concede nesta casa, da Câmara Municipal de Pitangui, ao senhor Alex Carvalho de Oliveira, nosso suposto estagiário, pelos relevantes serviços médicos prestados àquela cidade. E vendo aí fotos dele com um jaleco de medicina, escrito Dr. Alex, nos dá a impressão de que, de fato, ele poderia ter se passado por algumas ocasiões como médico. Trata-se de um fato já comprovado por essa CPI, que é a utilização de estagiários provenientes de faculdades da Bolívia na oferta de serviços pela UPA de Nova Serrana. A própria doutora Heloísa confirmou que se tratava de uma experiência que conheceu em Pitangui e decidiu trazer para Nova Serrana. Foi uma prática que era do conhecimento dos gestores, que também devem ser responsabilizados pela utilização irregular desses estagiários, que atuaram antes e depois da gestão compartilhada. Então, atuaram quando a UPA estava no controle do município e atuaram depois que a UPA já estava com Terezinha de Jesus. Então, logo deflagrou essa CPI, nós já não tivemos mais notícias desses estagiários. A informação que nós temos é que Alex foi embora para a Bolívia, e a informação que temos é que Coralha teria passado uma prova em São Paulo e foi para São Paulo. Um grande problema dessa CPI é justamente isso. O contador André, não sabemos se está em Juiz de Fora ou no Rio de Janeiro. E Lupércio de Castro Pedra foi para os Estados Unidos. Então, nós temos esse pessoal sendo, espalhado aí, e não temos como encontrá-los nesse momento. Fato 9. Suposta aplicação irregular de recursos públicos para o custeio da UPA de Nova Serrana no segundo semestre de 2018, e especialmente relacionada ao registro de despesa da pessoa jurídica Tavares Consultoria e Gestão em Saúde, CNPJ, aí vem o número do CNPJ, criada pelo diretor administrativo André Luiz Tavares de Oliveira no mês de setembro de 2018, mas que já vinha obtendo lançamentos contábeis de despesa provenientes da OS desde o mês anterior. Na prática, a empresa de André, para prestar serviço para a UPA, ela foi criada no mês de setembro, mas o contrato dele, com data do dia 20 de agosto, já constava inclusive o CNPJ que ele viria a ter. Claro, subentende que o contrato não foi feito em 20 de agosto, mas posteriormente. Não questiono a questão do trabalho, porque, com certeza, André estava lá desde o dia 20 ou 21, porque se ele entrou no dia 20, até o dia 19 ele estava pelo município. Se ele entrou no dia 21, até o dia 20 ele estava no município. E é muito interessante que o nosso município tem, na sua lei orgânica, uma disposição que o servidor comissionado ele fica numa espécie de quarentena. Durante 6 meses ele não pode contratar com o poder público. E essa contratação, entendo que ela é direta ou indireta, mas aí que ficará a cargo da CPI esmiuçar. Fazendo referência ainda ao André, e retomando aquela questão até mesmo do Hospital São José, quando André Luiz Tavares e Heloísa chamaram Lupércio de Castro Pedra e o André contador para administrar o Hospital São José, o Hospital São José se tornou extremamente oneroso do ponto de vista da administração. Porque nós tínhamos uma contadora ali já, e ela continuou vinculada, porque o hospital não tem condição de dispensá-la e fazer o acerto dela. Nós temos um responsável pelo faturamento que continua vinculado ao hospital e recebendo. Nós temos um advogado que continua vinculado ao hospital e recebendo. E nós dispensamos o Renato, que era o administrador, que ganhava por volta de R$ 9.000, e quem nós colocamos no lugar? Colocamos o Lupércio e o André contador. O André contador, por esse serviço, começou a perceber a quantia de R$ 11.500 mês. E nós temos meses que Lupércio Castro Pedra recebeu R$ 23.500. Imagine você com uma empresa para funcionar, pastor, que você já arranca
com despesas que você já tinha, mais 23 mil de um, com mais 11.500 de outro. Então, Lupércio e André Contador custavam 23.500, mais 11.500, e o hospital estava pagando para eles estarem aqui. O que eles estavam pagando? Hotel de luxo, o Liber, pedágio, combustível e a manutenção deles aqui, de alimentação. André, Lupércio e Carolina, que era uma outra ligada ao Terezinha de Jesus, que ficou aí 1 ou 2 meses, custavam para o São José, apenas de diária de hotel, de alimentação, R$10 mil por mês. Esses gastos, o executivo é um outro pedido, pastor. Tem que ver quem que responsabilizou por esses gastos. Porque, se a gente analisar as notas de pedágio, a gente percebe que eles chegavam aqui na segunda-feira, bem mais tarde, porque saíam de Juiz de Fora cedo. Nós, daqui em Juiz de Fora, são horas de viagem. E quando eles saíam na sexta bem cedo. Automaticamente eles trabalhavam terça, quarta e quinta. E custava para a gente R$10 mil por mês a manutenção deles, mais 11.500 do contador, mais 23.500 do Lupércio. E estes tiraram notas com escritórios de despachante do Rio de Janeiro, notas de 3, notas de R$4 mil. Tem uma delas lá, não sei se 3 ou R$4 mil, para um serviço que os contadores sabem quanto custa isso. Isso é praticamente até tabelado. Atualização de dados cadastrais do Hospital São José nos órgãos públicos. Imagina você ganhar 3, 4 mil reais para atualizar cadastro do hospital. E nós não temos ninguém que faz isso aqui em Nova Serrana, em Juiz de Fora, em Minas Gerais. Nós temos que achar uma pessoa no Rio de Janeiro para fazer isso. É no mínimo suspeito. É no mínimo suspeito. Suposto favorecimento pessoal e descumprimento de preceito legal, supostamente de responsabilidade dos diretores da UES Terezinha de Jesus, em Nova Serrana, quando da contratação de serviços médicos no segundo semestre de 2018, visto que, em consulta à base de dados do Conselho Federal de Medicina, a maioria das empresas prestadoras de serviços médicos não possui registro perante o Conselho, em descumprimento à norma e resoluções em vigor. A nossa legislação exige, para fins de prestação de serviço de saúde, não somente que os médicos, na qualidade de pessoa física, mas que as empresas do ramo de medicina, de saúde, sejam registradas como pessoa jurídica perante o Conselho Regional de Medicina. Fizemos uma busca no sistema do CRM, do CFM, e descobrimos que grande parte das empresas que prestam serviços de saúde para a UPA não dispõe de registro nos respectivos conselhos de medicina. O fato 11, suposta contratação irregular de exames e consultas médicas junto a pessoas físicas e jurídicas, através do chamamento público, aí está 107, foi um erro de digitação à época da resolução, na verdade o chamamento é número 7, então, Eduardo, refaça o pedido ao prefeito municipal com a listagem das empresas que foram credenciadas no chamamento público de número 7 de 2017. Porque a resposta que nós tivemos que não há esse chamamento público. De fato, não há mesmo. Não é o 107, sim o 7. Então, nós tivemos aí pessoas, então, sendo contratadas para prestar serviço de consulta, de exame, mas essas pessoas que foram contratadas, são sócias de empresas contratadas, elas são funcionárias da Secretaria Municipal de Saúde. Isso não pode. Isso aí fere o contrato, fere a nossa lei, porque imagine se eu pudesse constituir uma empresa, ser sócio de uma empresa e começar a vender para a Câmara Municipal de Nova Serrana. Imagina se a Terezinha, presidente, seria muito bom, né, Terezinha? Ia ficar muito rica, né? Você ia comprar só da senhora, né? Então, isso não pode. Isso não pode.
Nós tivemos casos de pessoas, sim, a manifestação do advogado da saúde. Nesse caso específico aí, já houve uma denúncia no Ministério Público desse chamamento específico que o senhor está falando, e foi constatado que a empresa da servidora é a única empresa que se dispôs a participar do chamamento público e é a única empresa em Nova Serrana que presta determinado serviço, e por esse motivo eles consideraram que a lei, que o direito à saúde se prevaleceria sobre o direito administrativo, neste caso específico aqui. Eduardo, faz o registro da explicação em ata, para a gente pegar lá o procedimento no Ministério Público. De fato, se nós temos essa manifestação no Ministério Público, perfeito. O senhor pode solicitar ao secretário de saúde, que a gente tem cópia lá, porque a gente chegou a notificar a empresa quando a gente teve ciência disto, e a empresa que nos mandou o parecer do Ministério Público pedindo o arquivamento da ação civil pública que tinha sido instaurada. Perfeito. Então, faça um ofício à Secretaria de Saúde, se já não tiver sido feito, no sentido de apresentar esse documento com essa respectiva explicação. E até podemos aproveitar o Dr. Clésio para poder também nos falar sobre 2 casos. Nós tivemos o caso de um comandante operacional da Guarda Municipal, que é um cargo comissionado, que foi contratado para ser motorista da UPA. E o grande problema é que a UPA não nos apresentou até a presente data a pasta funcional deste profissional, inclusive com as habilitações dele, e, curiosamente, ele era o motorista que não batia ponto, né? Não batia ponto. E trabalhava na prefeitura, segundo o depoimento dele, de 7 da manhã às 5 da tarde. Aliás, E depois ele pegava serviço então era de 7 da manhã às 5 da tarde, depois ele pegava de 7 da noite às 7 da manhã, como motorista da UPA. Então, assim, é totalmente até impraticável, né, imaginar que uma pessoa pudesse ficar sem dormir. Mas ele não batia ponto, é um caso que nós estamos investigando. E temos também a questão do médico, né, que é um comissionado, é um diretor aliás, é um chefe de serviço médico que presta serviço para a UPA. Nesse caso em específico, cabe, no nosso entendimento, a própria UPA tomar a decisão e não a Secretaria de Saúde. Nesses 2 casos, pastor Giovanni, esses 2 casos aí, eles não têm a ver com a administração pública de modo direto. Porque, na verdade, é a UPA que tem a responsabilidade de exigir, nós já pedimos, né, Eduardo, cópia do termo de não impedimento assinado pelo servidor. Porque a UPA tem que falar o seguinte, assina para mim que você está sendo contratado, mas não existe impedimento. Se a UPA não solicitou isso, a UPA errou, foi negligente, a Terezinha de Jesus. Se ela exigiu e a pessoa declarou, a pessoa pode ter feito isso de maneira dolosa ou culposa. Pode ser que ela fez uma fraude, uma falsidade ideológica, vamos dizer assim, como também pode ser que ela desconhecia que isso fosse um impedimento. Então, isso não é nada assim também tão grave, mas que é uma irregularidade. Se é irregularidade, ela tem que ser colocada por essa CPI. 12. Suposto favorecimento pessoal do filho do secretário municipal de governo, Enéas Fernandes Rosa, na contratação de serviços públicos terceirizados, conforme delação do ex-servidor Wagner Celestino dos Santos, em uso da tribuna na Câmara Municipal, ocorrida em 25 de setembro de 2018, quando foi descrita a dispensa irregular de funcionários no período eleitoral, a falta de pagamentos aos terceirizados e o predatório processo de terceirização de mão de obra no âmbito dos motoristas da saúde, com denúncia junto ao Ministério Público. Quando nós tivemos informação dessa denúncia no Ministério Público, nós acabamos nos lembrando do dia que esse cidadão utilizou da tribuna, né? Até aqui nesse envelope aqui, acho que eu tenho sim. Tem duas capas de jornais, Jornal Popular, do dia 28 de setembro, né, traz aqui,
cidadão usa tribuna e pede vereadores que investiguem irregularidades em prestadora de serviço da prefeitura. Empresa que tem 4,5 milhões em contrato com o executivo, foi licitada por adesão e tem filho de secretário como gestor de contratos. Então não foi uma denúncia que partiu da CPI, foi uma denúncia que partiu da própria sociedade, através de um cidadão que utilizou, pedindo que nós, vereadores, investigássemos essa questão. Na semana seguinte veio, cooperativa vem a Nova Serrana prestar esclarecimento sobre contrato com o executivo. Então, na verdade, era uma secretaria, aliás, era uma cooperativa contratada através de algumas secretarias, não veio para atender somente a saúde. O senhor Glaicon foi ouvido, que é filho do secretário Enéas, confirmou que era gestor de contratos, disse que não foi, vamos dizer assim, não foi favorecimento. Na verdade, ele trabalhava numa loja de vendedor e o responsável da cooperativa chegou nessa loja, gostou do atendimento dele, da educação, da fineza, e que falou, não, estou vindo com a cooperativa, será que o senhor não queria trabalhar com a gente? Que a princípio ele achou que era motorista, mandou um e-mail, um currículo, e 2 dias depois ele foi contratado, mas como gestor de contratos. Na qualidade de gestor de contratos, ele não somente geriu contratos, como geriu recursos. E esses extratos bancários aqui foram entregues pelo senhor Glaicon a esta CPI, no qual demonstra a movimentação financeira oriunda de Adenir Crochiquia. Adenir Crochiquia, ele é investigado por fraude em licitação lá na cidade de Ouro Fino. Lá em Ouro Fino, caiu o prefeito, caiu o vice-prefeito, caiu até presidente da Câmara. Quem assumiu foi o vice-presidente da Câmara. Mas não era só o caso do Adenir, era o caso de mais gente. Lá havia um esquema montado na licitação, que somente na conta da filha da responsável pela licitação acharam 600 mil reais. Mas o Adenir foi arrolado nesse processo, e o Adenir, ele inclusive está com os bens indisponíveis, não pode vender os bens. E muito me estranha porque que ele, ao invés de pagar diretamente aos motoristas, mandava o dinheiro para a conta do Glaicon, que é filho do secretário de governo, para que ele transferisse para as contas de motoristas que não eram dele. Então, se Glaicon recebia R$ 1.200 por mês, que é o que ele falou que recebia, e líquido 1.100, e mais nenhuma vantagem, por que ele movimentava tanto dinheiro oriundo do senhor Adenir Crochiquia, sem ganhar nada com isso? E pesquisando sobre a origem desse Adenir Crochiquia, eu vi que hoje ele presta serviços para Jacutinga, a prefeitura de Jacutinga, através de uma empresa chamada Crochiquia e Moroli, que tem grande parte dos contratos de transporte escolar. E a concorrente dele lá é uma empresa que ele, claro, não figura no quadro de sócios. Mas consultando os extratos do senhor Glaicon, eu vejo que ele recebeu dinheiro foi justamente dessa empresa, Graslin Tour. O que nos leva a um desmembramento que pode chegar à cidade de Jacutinga, de conluio lá naquela cidade. Porque o senhor Adenir está presente nas 2 empresas que prestam serviço em Jacutinga. Então, os depoimentos colhidos até aqui, juntados a um procedimento aberto no âmbito do Ministério Público, demonstram que o filho do secretário de governo atuou como gestor de contratos da Cooperativa de Transportes Global, que veio para o município de Nova Serrana com dispensa de licitação, por meio de adesão à ata de registro de preços oriunda do município de Santo Antônio do Amparo.
Mais que isso, o senhor Glaicon Ranieri Fernandes Oliveira recebia valores do senhor Adenir Crochiquia, com o intuito de repassar aos motoristas, monitores e demais contratados, funcionando como uma espécie de preposto. Assim, nenhum dos motoristas seriam cooperados, mas, na verdade, empregados do senhor Adenir Crochiquia, que responde por processo de improbidade administrativa no município de Ouro Fino, decorrente de suposta fraude em licitação, estando, inclusive, com seus bens indisponíveis. Os depósitos percebidos pelo senhor Glaicon são originários da empresa Graslin, que atua no transporte escolar no município de Jacutinga, em nome de terceiros. Uma situação seguinte, quando o presidente dessa cooperativa, a Global, foi chamado para prestar esclarecimentos no Ministério Público, ou pelo menos que documentos fossem enviados, ele mandou termos de cooperação dos motoristas. Dos motoristas. Pega um aqui, para o senhor se lembrar. O senhor Luciano, que presta serviço para o município, ele disse aqui que ele tinha um motorista de nome Oséias, que não tinha carteira assinada, era só uma experiência. O Oséias figura aqui como um cooperado da Global. Ele era empregado e sem carteira assinada. E nem era da Global, era do Luciano. O serviço do Luciano está perfeito. Só que o serviço do Luciano, ele falou que ele não deu conta de manter o contrato com o município, porque fizeram ele comprar um ônibus, ele colocou um ônibus na estrada rural, acabou com o ônibus dele. Em 2 meses, a deterioração dele foi maior do que em 5 anos de uso comum, lembra-se disso? E ele desistiu. Eu perguntei quanto que ele recebia. Falou que menos de R$5, em torno de R$ 4,99 por quilômetro rodado. Nós temos que analisar quanto que a Global recebia. Porque a cooperativa não pode visar lucro. E o lucro de uma cooperativa ele é distribuído entre os cooperados. Se foge a isso, é uma cooperativa de fachada. Né? Temos ainda uma situação que, eu falando dessa situação da Global, me veio à mente, o serviço do Glaicon era, inclusive, fazer a conferência no veículo da quilometragem percorrida na semana. Conferir com a prestação do motorista da anotação dia a dia. E num dos interrogatórios nós perguntamos como que o senhor motorista, né, passava para o senhor Glaicon a quilometragem. Por rumo. Rumo? O que é isso no rumo? Rumo, qualquer número lá, assim, que a gente imaginava, porque tem a rota, né? A gente imagina mais ou menos. Como é que funcionava o pagamento mais ou menos? Não olhava na quilometragem do veículo, ele falou assim, como que eu ia olhar se o aparelho não funcionava? Ele estragou? Não, ele nunca funcionou. Então, como que o município ele vai pagar por uma quilometragem que não pode ser nem mesmo auferida? Por isso que nós falamos que dá razão do sentido desse trabalho de investigação. Agora, o fato 13, já caminhando para o encerramento, suposto desvio de recursos públicos na gestão da UPA de Nova Serrana, pois com base na prestação de contas no mês de dezembro, apuraram-se pagamentos de médicos como Rafael Lopes dos Santos, sem que o mesmo estivesse presente na escala de plantão do mês anterior. Esse fato ele vai ser desprezado por parte da nossa relatoria, visto se tratar de uma ação que estava correta, foi regular. O médico em questão atendeu normalmente os pacientes entre os meses de setembro e dezembro, conforme o registro de atendimento eletrônico da UPA. O caso é que a empresa dele não tinha sido aberta, liberado do CNPJ, o fato que aconteceu somente no final de outubro, aí, logo na primeira semana de dezembro, pagou-se o saldo de novembro e também valores referentes a meses anteriores, como setembro e outubro. Por isso que nos levantou a primeira suspeita. O fato 13, ele então se encontra desprezado, cancelado por parte das investigações, inclusive porque já ouvimos pessoas e contrastamos aí com documentos.
Então, já para a conclusão, ainda que a população clame por mais informações acerca da CPI, temos a convicção que não podemos expor todas as linhas de investigação e documentos que vêm chegando todos os dias, pois algumas das pessoas investigadas continuam exercendo função e influência nos respectivos órgãos e setores, com capacidade de manipular documentos e interferir na apuração de dados relevantes para a conclusão de nossos trabalhos. Câmara Municipal de Nova Serrana, 3 de julho de 2019, professor William Carlos Ferreira Barcelos, relator da CPI dos contratos públicos. Obrigado, presidente. Se tiver alguma questão a ser levantada. Então, declaro encerrado a reunião da CPI. Obrigado.